Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Abecedário das Finanças. Meu nome é Mesger. O programa de hoje é Organizar as Suas Finanças. E hoje vamos falar sobre uma coisa muito comum dentro do mundo de finanças pessoais e organização financeira, que é o fato de que as contas sempre atrasam. Esse é um problema muito comum dentro do nosso país. Na verdade, os estudos mostram que boa parte da população acaba pagando juros e multas porque as contas atrasam com frequência. E por que isso é um assunto tão importante dentro do mundo da organização financeira? Primeiro, por causa do custo de oportunidade, né? Por causa da questão de pagar juros por atraso, isso gera um custo de oportunidade muito grande. E nós vamos abordar esse assunto com bastante detalhe, bastante profundidade, bastante calma no dia de hoje aqui, nos nossos todos os canais das redes sociais que nós temos aí do Abecedário das Finanças. Bom, para começar nosso bate-papo hoje, quando eu falo sobre as contas atrasarem, uma das coisas que isso mais me dói quando eu vejo alguém que fala que suas contas atrasam com frequência, é porque isso é literalmente pegar o seu esforço, o seu suor em adquirir recursos financeiros, em receber dinheiro, né, pelo seu trabalho, pelos seus negócios, por tudo o que você faz, e pegar aquilo e jogar no ralo, né? Quando a gente deixa as contas atrasar, é isso que significa para o nosso trabalho, para o nosso esforço. É claro que existem diferentes situações na vida pela qual nós passamos muitas vezes, e chega alguns momentos em que um desemprego, algum tipo de problema, né, um imprevisto familiar, que faz com que você tenha que gastar muito, faz com que você entre numa determinada situação no qual você não consiga pagar as suas contas em dia, né? É óbvio que a gente está aqui nesse canal exatamente para ensinar um pouco sobre isso. Em outro momento eu vou falar sobre reserva financeira para esses momentos de dificuldade, exatamente para que você não precise passar por isso. Mas hoje a questão da organização, ela fica muito mais focada, né, principalmente naquelas pessoas que têm o recurso e que por uma mera desorganização deixa de pagar a sua conta, né? Então a gente vai abordar um pouquinho disso, e é óbvio que para quem está passando por uma situação, a organização financeira também ajuda você a não passar por isso novamente. Então, quando você tem o dinheiro, é muito importante que você pague suas contas, né, em dia, para você evitar desperdício de recursos e desperdício de esforço que você tem em receber esse dinheiro. E aí eu vou detalhar um pouquinho mais do porquê que isso é um desperdício, porquê que isso é um grande problema, né? Mas antes de chegar lá e falar um pouco do porquê isso é um problema, eu vou falar sobre as 3 maneiras que existem para você evitar de pagar juros e multas porque as suas contas atrasam. A primeira delas vai para o pessoal menos high-tech, as pessoas que não gostam muito das coisas automatizadas, e que é muito importante. Seria o passo número 1 na maturidade da organização financeira. O que você pode fazer para evitar que suas contas atrasem? A gente chama literalmente isso de organização, e eu prometo para vocês que o tempo, o esforço gasto nessa organização vai valer muito a pena. Então, geralmente, a gente deixa as contas atrasar na nossa vida, no dia a dia, porque você tem contas que pingam ao longo do mês inteiro, né? Você tem uma conta de luz que vence num dia, a conta de água vence no outro, a conta do condomínio do aluguel vence no outro, a conta do celular vence no outro dia, da internet vence no outro dia, e aí você tem a conta do cartão de crédito que vence outro dia. Ou seja, é muito custoso cuidar de tudo isso em termos de tempo, dá muito trabalho manter uma organização financeira quando você tem tantos eventos ao longo do mês. Então, o primeiro grande segredo para evitar com que suas contas atrasem, né, e é o primeiro passo da maturidade financeira, é você organizar as datas de vencimento das contas. Então, se você é um empregado e você tem uma data de recebimento do seu salário, né, algumas empresas às vezes pagam até 2 vezes por mês, dividem o salário para melhorar o fluxo de caixa da pessoa, ou se você também é um empreendedor, um microempreendedor, um empresário, não tem problema. Você estabelece um fluxo de quando você recebe dinheiro da sua empresa ou dos seus negócios. O primeiro passo que você tem que fazer é listar todas essas contas. Eu sei que isso parece muito trabalhoso no primeiro momento, mas
isso vai valer a pena, porque você só precisa fazer uma vez para nunca mais atrasar as suas contas. E eu vou falar por que isso é um custo de oportunidade muito bom. Então, você vai listar cada uma das suas contas que você tem. Você vai pegar lá, se tem aluguel, lista aluguel. Escola das crianças, se tem, lista escola. Faculdade, lista faculdade. Conta de luz, conta de água, internet, celular. Não importa, você vai listar tudo o que você tem. E não é para você saber o valor, até porque eu já falei de algumas oportunidades aqui para você controlar esses gastos com mais facilidade. Mas sabendo todas essas contas, o próximo passo para você nunca mais atrasar suas contas não é olhar para o valor delas ainda, é você olhar para a data de vencimento de cada uma delas. Então, tem conta que vence no dia 2, tem conta que vence no dia 5, tem conta que vence no dia 10, no dia 11, no dia 15, no dia 20. Isso é muito problemático. Por quê? Geralmente, as pessoas têm uma tendência, uma cultura de pagar as contas no seu vencimento ou próximo do seu vencimento. Sinceramente, não faz muito sentido para mim, sabe? Eu entendo que existe uma oportunidade quando você aplica esse dinheiro, né? E você vai receber juros desse dinheiro e você só vai abrir mão desse dinheiro quando você efetivamente precisa cumprir com o compromisso que você tem da conta. Então, tudo bem, né? Você segurou o pagamento da conta até o último dia porque você quis ganhar juros ao longo daquele tempo do dinheiro que estava aplicado e aí você só tirou esse dinheiro no dia de pagar a conta. Mas são pouquíssimas as pessoas que fazem isso, né? E geralmente não vale a pena porque a poupança ela tem data de aniversário, ou seja, você só recebe a rentabilidade dela se você deixa o investimento aplicado por 30 dias. Geralmente não é um prazo suficiente para pagar a conta, né? As pessoas não conseguem ficar com o dinheiro 30 dias aplicado para sacar e pagar a conta. Então não faz sentido. Investimentos de renda fixa, a maioria deles cobram um imposto chamado IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras, quando você deixa o dinheiro aplicado por menos de 30 dias. Então, ok, você tem rentabilidade diária, mas esse imposto come quase todo. Se você precisa sacar o dinheiro antes dos 30 dias, não vale a pena também. Então, assim, existem hoje algumas instituições financeiras que oferecem rentabilidade diária quando o dinheiro está parado na poupança. Ok, pode valer a pena? Se você for muito bem organizado, ok, sendo centavos, sendo dezenas, sendo centenas ou milhares de reais, é dinheiro que você pode receber antes de pagar a sua conta efetivamente quando você tem um compromisso de pagá-lo. Mas geralmente não é isso que acontece, né? Então, se você não está nesse nível de maturidade financeira, a primeira coisa que você vai fazer é listar as suas contas, listar todas as datas de vencimento e renegociar essas datas de vencimento. Mas o que é isso, renegociar as datas de vencimento? Praticamente todas as empresas permitem que você escolha uma data de vencimento para a sua conta. Elas te dão opções. Às vezes você não pode escolher um dia X determinado, mas você consegue sempre escolher algumas opções no mês. Então, contas de internet, de celular, por exemplo, eles geralmente dão 3, 4 opções ao longo do mês. Conta de luz também, eles dão 3, 4 opções ao longo do mês. Então, você vai fazer o quê? Você vai ver quando é o melhor momento para você pagar as suas contas, ou seja, se você é um empregado, você recebe seu salário até o 5º dia útil do mês, que é conforme a legislação trabalhista nossa fala. Então, se eu sei que se a minha empresa faz esse tipo de pagamento até o 5º dia útil do mês, é ótimo para mim que eu tenha todas as minhas contas vencendo logo nesse período, um pouco depois de eu ter certeza que eu vou receber meu salário. Então, eu posso colocar as contas para vencer no dia 9, no dia 10, no dia 11. Geralmente, mesmo tendo feriados, tendo finais de semana, o máximo que você vai receber seu salário é entre o dia 7 e o dia 8 de cada mês, se a sua empresa faz esse tipo de pagamento. Algumas empresas pagam no último dia útil do mês, não muda muito, não sai muito daí. Né? Então, você vai organizar todas as suas contas para que elas vençam num período muito próximo de quando você recebe o dinheiro, de quando você vai ter o dinheiro para fazer o pagamento. E isso vai ajudar muito na sua organização financeira, porque você vai ter um controle que a gente chama de fluxo de caixa muito simples. Né? O dinheiro entra e já está tudo programado certinho para sair. Né? Lembra que nesse momento eu estou falando de organização financeira, né? Não estou ainda entrando no detalhe de você controlar o valor das suas contas para você primeiro se pagar, né? Primeiro você investir o dinheiro
e depois, então, você viver dentro de um padrão de vida que caiba no que sobra, né? Não é o contrário, não é o certo você primeiro gastar todo o dinheiro e sobrar você guardar. Senão você não consegue estabelecer seus limites de longo prazo. Então, o primeiro grande passo da maturidade para que suas contas nunca mais atrasem é você fazer essa organização. Listar todas as contas e listar a data de vencimento delas. Saber o dia que você tem dinheiro para pagar essas contas e então renegociar todas as datas de vencimento para que você possa pagar as suas contas num período muito próximo de onde você recebe o dinheiro. Então, o que vai acontecer? Por que isso vai facilitar para uma conta sua nunca mais atrasar? Porque você vai ficar com um gatilho mental na sua cabeça, né? Que você vai saber o seguinte: todas as minhas contas vencem perto do meu recebimento. Isso tem uma coisa que você sempre vai saber quando o seu dinheiro cai, quando você recebe o seu dinheiro. Então, quando ele cair na conta, você vai lá olhar se a sua empresa te pagou, se os seus negócios te pagaram distribuição, dividendos, não importa de como você recebeu esse dinheiro, você vai saber, opa, nos próximos dias minhas contas vão vencer. Eu preciso pagar todas as minhas contas. E você vai saber que todas aquelas contas estão ali naquele período. E sabe o que isso vai causar? Vai causar o fato de que você já vai ter todas essas contas em mãos. O problema das contas serem divididas ao longo do mês é que você recebe elas ao longo do mês também. E isso é extremamente problemático para a sua organização financeira. Quando você junta todas elas, você recebe todas elas juntas também. E elas já vão estar disponíveis na sua mão para pagamento um pouco depois de você receber o seu salário ou a participação da sua empresa e tudo mais. Então, eu chamo esse de o primeiro nível de maturidade da organização financeira em termos de pagamento, para você nunca mais pagar juros na sua vida com contas atrasadas, tá? Ou seja, você só está, como diria a minha mãe muitas vezes, você só não fez mais do que a sua responsabilidade, né? Não era mais do que o esperado com você, honrar com seus compromissos dentro do prazo combinado. Você não está ganhando nada mais por isso, mas você está deixando de arcar com os juros e multas que seriam muito maléficos para a sua organização, para as suas finanças pessoais. Bom, o segundo ponto quando você amadurece mais um pouco, você já tem esse controle de que todas as contas vencem razoavelmente próximo do seu recebimento, e você já se acostumou a receber todas elas e pagar todas elas, uma coisa que eu recomendo fortemente é que você pague todas no mesmo dia. Crie um evento, um dia, né? Você já tem... Não importa que você vai pagar com alguns dias antes da conta vencer. Como eu disse, o custo de oportunidade de você manter o dinheiro aplicado, raramente as pessoas o fazem, e geralmente são volumes financeiros muito pequenos para justificar esse tipo de aplicação. É diferente de uma empresa que vende milhões de reais e que tem contas de milhões de reais para fazer. 2, 3, 5 dias a mais rendendo num caixa, numa coisa diferente, pode fazer a diferença para o resultado financeiro dessa empresa. Ela pode ganhar mais dinheiro com isso. Então, muitas vezes as empresas fazem esse tipo de investimento para pagar somente quando a conta vai vencer efetivamente, até para ajudar no fluxo de caixa dela. Mas para nós, pessoas cotidianas, no dia a dia, que queremos ter finanças saudáveis e organizadas, isso não faz muita diferença. Então, você cria um dia de evento, né? Fora, eu já sei que eu recebi meu salário, eu já tenho todas as contas para pagar, porque elas vencem muito perto uma da outra, elas têm um período estabelecido. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dia aqui, eu vou sentar e eu vou pagar todas as minhas contas de uma vez. E aí, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai ficar muito forte na sua cabeça todas as contas que você tem. E nesse evento, você vai sempre saber que aquelas contas têm que estar ali para você fazer o pagamento. Então, se você é uma pessoa que gosta de ter o papel, tenha uma pastinha organizada para você fazer tudo isso. Tenha uma agenda no qual você abre o dia dessa agenda, você coloca todas as contas lá nesse dia da agenda. Então, quando você chegar naquele dia abrir, você sabe que aquele é o dia de pagar todas as contas. Se você já é uma pessoa que gosta mais de ser informatizada e automatizada, tenha então uma pastinha com todas as contas que você tem que abrir, usar seu aplicativo, usar seu internet banking para fazer o pagamento naquele momento. Você vai fazer um evento. Você sabe que aquele dia, todos os meses, você vai parar e vai pagar todas as suas contas para evitar que você tenha qualquer tipo de atraso ou desperdício de recurso. Eu já vou falar mais desse desperdício de recurso daqui a pouco. Então, esse é o primeiro nível da maturidade
com esse ponto de controle chamado o evento, o dia do pagamento, em que você vai pagar todas as suas contas daquele mês naquele mesmo dia, porque você já vai ter organizado o seu recebimento com os seus gastos. Legal, o que mais você pode fazer agora para você melhorar a sua organização financeira? Quando você precisa controlar tudo isso manualmente, é tempo, demora. Então, essa primeira leva que eu falei sobre organizar as suas finanças e colocar tudo perto da data do seu recebimento, já ajuda muito. Dá um trabalho no começo, mas é uma vez só. Então, o segundo trabalho seria você não precisar fazer mais o dia do evento. Porque o dia do evento também consome tempo. Você tem que parar, pegar todas as suas contas e ir lá. Nem que você tenha que pegar seu celular, conta por conta, e ir registrando ela no seu banco para fazer o pagamento. Nem que você tenha que digitar o código de barras de todas elas no seu internet banking para você fazer o pagamento. Ou pior, nem que você tenha que pegar tudo isso e ir até uma lotérica, ir até o banco para fazer todos esses pagamentos. Então, existe o dia do evento e isso ainda consome tempo. Caso você queira se livrar desse consumo de tempo e passar para o segundo estágio da maturidade financeira, da organização das finanças pessoais, eu recomendo que você passe a automatizar os pagamentos. Então, você precisa criar uma maneira pelo qual você não precisa mais parar um dia todo, uma manhã toda, uma hora inteira do seu tempo para fazer pagamentos. Você vai automatizar esses pagamentos. E existem duas opções amplamente difundidas pelo qual você pode trabalhar a automatização dos pagamentos para nunca mais perder um vencimento e pagar juros e multas em cima disso. O primeiro deles é o débito automático. A grande maioria das contas de consumo, internet, luz, telefone, água, permitem que você cadastre as contas em débito automático. O que é o débito automático? Nada mais é do que você deu uma autorização dentro da sua conta no seu banco para falar, olha, essa conta que vai sair no meu CPF, se você é uma empresa, no meu CNPJ, não tem problema, o banco vai saber que existe essa conta e você vai falar para ele, quando chegar no dia em que essa conta vence, você pode debitar isso da minha conta corrente. Eu dou autorização para você fazer isso. Então, automaticamente, você vai se livrar do dia do evento e você vai deixar que um sistema vá lá, verifique e faça o débito e faça o pagamento por você. Você não vai ter mais a necessidade de controlar isso. Ah, mas eu não gosto muito desse negócio de um sistema debitando dinheiro na minha conta. É meio estranho, meio arriscado, né? Tudo bem, se isso incomoda você, existe uma segunda opção pelo qual você ainda pode se livrar do dia do evento e fazer os seus pagamentos de forma automatizada. Ela tem um nome parecido, mas é um pouquinho diferente, se chama DDA. É uma maneira que você tem de autorizar um débito direto na sua conta. Então, é débito direto autorizado, é isso que significa DDA. Ele é diferente do débito automático, não é a mesma coisa. No débito direto autorizado, o DDA, você vai lá e cadastra no seu banco, sempre olha, não vi nenhum banco nunca cobrar tarifa por isso, mas toda vez que uma conta é gerada no seu CPF, você é comunicado de que existe uma conta em aberto para você. E dentro desse sistema, direto no seu banco, você consegue estabelecer duas ações para ele. Você pode pedir para ele sempre te avisar, e você vai lá, então entra e autoriza o pagamento dessa conta, ou seja, ela não é debitada diretamente da sua conta de maneira automática, você precisa entrar e autorizar. Ainda assim, é muito mais fácil do que o dia do evento, porque você vai ter que, de alguma maneira, ler o código de barras, levar isso até um banco, digitar o código de barras, tá lá a conta, você vai ver o valor, vai ver quem é que está te cobrando, se está tudo certinho. Com um clique, você vai selecionar ela e autorizar o débito desta conta na sua conta corrente. É ótimo. Não é 100% automatizado, mas já é muito melhor do que o dia do evento. Ou você pode autorizar o débito automático em cima do DDA, ou seja, permitir e pedir para o banco avisar ele que essas contas aqui que você selecionou, ele pode debitar automaticamente da sua conta na data de vencimento. Então, o DDA nada mais é do que é como se fosse uma central de controle, no qual todas as contas que são geradas para o seu CPF ficam disponíveis nessa central de controle dentro do seu internet banking ou mesmo no aplicativo do seu banco. Você pode aderir isso e você vai receber SMS, geralmente, ou até mesmo e-mails do seu banco avisando de que existe uma conta em seu nome
que precisa ser paga. Isso ajuda, inclusive, no gatilho da memória, de você lembrar que existe aquela conta para você pagar e qual dia ela vence, para você nunca mais perder o vencimento de uma conta. Se você tem o dinheiro para pagar, isso é inadmissível. Você não pode deixar a conta vencer. Isso é péssimo para o seu orçamento pessoal e para o custo de oportunidade, que eu vou falar um pouco mais na frente. Bom, então a gente acabou de falar sobre 2 steps da sua maturidade de organização financeira. O primeiro é a organização em si, controlar a entrada do dinheiro com a saída das contas, pegar todas as datas de vencimento e colocar elas num período próximo do recebimento e fazer o dia do evento, você sentar e pagar todas as suas contas naquele dia. Lembre-se, não tem problema nenhum pagar um pouquinho adiantado. Se a conta vence dia 11 e você pagar no dia 9, em termos reais para o dia a dia, para o cotidiano de pessoas físicas, isso não faz diferença alguma. Se vai facilitar a sua vida, pague com alguns dias de antecedência. É sempre melhor pagar antes do que pagar depois, tá? Isso é muito importante. Se você chega nesse nível de maturidade do dia do evento e agora você deseja gastar menos tempo tendo que pagar as suas contas, o segundo grande passo é você automatizar o dia do evento, ou seja, buscar ferramentas como débito automático ou débito direto autorizado para pagar diretamente da sua conta, deixar que o sistema faça isso por você. Gente, débito automático não é uma solução nova, existe faz tempo. DDA é uma coisinha um pouquinho mais nova, de alguns anos para cá, tá? Mas permite um controle muito bom das suas contas e ajuda a automatizar o dia do evento e o dia do pagamento. Bom, qual que é o próximo estágio da organização financeira? É aquele estágio no qual você faz o mesmo dinheiro que você gasta, o mesmo esforço que você tem, render ainda mais para você. Ou seja, você tira mais benefícios sem necessariamente gastar mais por isso. E como você consegue isso que eu chamo de a maturidade da organização financeira máxima, né? É quando você encontra meios de automatizar o pagamento das suas contas através do seu cartão de crédito. Então, eu já falei isso aqui no canal diversas vezes, mas existem meios pelo qual você pode pagar as suas contas, principalmente essas contas de consumo, diretamente no seu cartão de crédito. As instituições financeiras, vira e mexe, elas estão oferecendo oportunidades de você fazer um débito automático no seu cartão de crédito, ou seja, você cadastrar um pagamento automático de contas no cartão de crédito. Então você vai conseguir pagar conta de luz, conta de telefone, até IPTU da sua casa, do seu apartamento, você consegue cadastrar para que isso seja debitado diretamente do seu cartão de crédito. E olha só que legal, não importa os dias que isso vai pingar no cartão. Na verdade, você só tem que se preocupar em pagar tudo isso uma única vez, que é a data de vencimento do cartão de crédito. Né? É quando você tem que pagar isso. Então, os bancos vira e mexe oferecem oportunidades para você aderir a esse tipo de pagamento sem pagar nenhum tipo de taxa ou tarifa a mais por isso. Então, até recentemente tinha um bancão oferecendo o cadastramento automático de contas, isentando você de juros. Você não pagava nem juros por isso. Então, olha só, o banco pagava a sua conta para você. Vou citar meu exemplo. Ele paga meu IPTU que vence todo dia 9, aqui do apartamento que eu moro. Ele pagava para mim lá no meu cartão de crédito. Eu só precisava pagar essa fatura do cartão de crédito no dia 11 do mês seguinte. Então, olha só, eu ficava 32 dias, 31 dias para pagar o valor do meu IPTU, que já foi pago pelo meu banco. E eu não tinha nenhum encargo financeiro de juros ou tarifa bancária por esse tipo de ação. Foi uma janela que você abriu, uma oportunidade. Se você está sempre acompanhando, sempre seguindo, isso vai e vem. Não percam essas oportunidades. Facilita muito sua vida. E por que isso é muito bom? Por que eu chamo de o ápice da maturidade? Porque quando você paga dessa maneira no cartão de crédito, naquele caso, por exemplo, esse banco, ele faz esse valor contar no meu programa de fidelidade do meu cartão. Então eu estou ganhando milhas e pontos pelo pagamento das minhas contas. Eu não estou pagando mais dinheiro, eu não estou gastando mais para ganhar esses benefícios. Eu só estou usando tudo que eu já faço ou as responsabilidades que eu já tenho para poder ganhar esses benefícios. E é isso que eu chamo de o ápice da maturidade. Quando você pega o mesmo valor, o mesmo recurso que você já vai despender, que você já vai gastar, e você espreme mais benefícios desse recurso. Você consegue fazer ele render mais na sua mão. E isso acelera a sua jornada
rumo à sua organização financeira, rumo aos seus objetivos e suas metas. Porque ao longo do tempo, isso faz muita diferença, faz muitos milagres. Então, essa é uma opção muito boa. Ah, mas eu não tenho mais nenhuma opção dessa no mercado. Procurem, existem aplicativos que permitem você fazer isso. Então, eu vou citar aqui, eu vou compartilhar com vocês um dos que eu uso. Eu uso um aplicativo chamado IQ. Nesse aplicativo, o que ele faz? Ele permite que eu cadastre a maioria das minhas contas de consumo, como telefone, algumas, como luz, contas desse tipo, para que ele faça o débito da minha conta no meu cartão de crédito. E ele não cobra taxa, não cobra tarifa, não cobra imposto, não cobra nada em cima disso. Ah, mas ele está parecendo a história da carochinha, né? Como que eles ganham dinheiro? De uma maneira muito simples. A minha conta vence no dia 9, eles fazem o débito no meu cartão geralmente no dia 3. Ou seja, eles trabalham o dinheiro ao longo do tempo. Lembra que eu expliquei um pouco atrás, agora no começo da live, que para nós, réis mortais, pessoas normais do dia a dia, pagar a conta com antecedência ou pagar em cima do dia não faz diferença nenhuma? Porque geralmente os recursos financeiros envolvidos no pagamento dessa conta, só para você, é tão pouco que não vale a pena o tempo e o estresse de você ficar fazendo esse controle de pagamento ferrenho, né? De pagar tudo sempre no dia do vencimento. Mas para uma empresa que só faz isso, se ela tem milhões de pessoas que pagam contas através dela, e para essas milhões de pessoas, ela pega o recurso financeiro 7, 8 dias antes, e só precisa abrir mão desse recurso 7, 8 dias depois, para ela isso gera um resultado positivo. Então alguém teve uma sacada, pensou nisso e ofereceu isso como um benefício para os usuários. Então, ou seja, eu cadastro minha conta lá, eles debitam no meu cartão de crédito no dia 3. E eles pagam a minha conta na data de vencimento dela no dia 9. E aí eu sempre entro lá no dia 11 para ver se já deu baixa, se a conta está paga, sempre bonitinho, sempre muito assertivo. Faz diferença para mim eles cobrarem no meu cartão de crédito no dia 3? Não, porque se eles cobrassem no dia 3 ou no dia 9, eu só vou pagar esse valor na fatura do cartão no dia 11 do mês seguinte, de qualquer maneira. Ou seja, eu fiz com que uma conta minha fosse cobrada no meu cartão de crédito como uma compra, e isso virou benefício para mim. Por quê? Porque esse valor também conta para o meu programa de fidelidade, também gera milhas e também gera benefícios para mim. Então é isso que eu chamo de o ápice da maturidade financeira, quando você consegue espremer ao máximo os benefícios dos mesmos recursos que você tem. Muitas vezes é difícil a gente falar, vou aumentar a renda, então, porque eu quero juntar mais, eu quero gastar mais. Mas aumentar a renda é uma coisa complicada. Você precisa fazer novos investimentos, você precisa criar novos negócios, você precisa ser promovido no seu emprego, você precisa arrumar outro trabalho, né? Não é fácil você arrumar renda extra. Então, toda oportunidade, o grande segredo da organização financeira é, a princípio, você utilizar o mesmo recurso que você está recebendo e tirar mais vantagens e mais benefícios dele. Isso faz o dinheiro multiplicar. Você consegue pegar o mesmo recurso e gerar outros benefícios. Então, olha só, eu faço tudo isso com as minhas contas, automatizo, isso me gera mais milhas, mais benefícios, um cartão de crédito melhor, que eu consigo mais desconto em lojas que eu gosto, em lojas que eu compro, ou eu consigo uma vez por mês viajar sem pagar a passagem aérea, por causa desse recurso que eu estava usando. Por isso, é uma ótima oportunidade. Bom, então, esse método, esses 3 pontos que eu falei para vocês, ele é ótimo em ajudar na organização financeira para que vocês nunca mais atrasem suas contas. Mas ele não é tão bom para controlar o recebimento de dinheiro. Lembra que eu falei que você precisa saber o melhor dia que você recebe o seu dinheiro para alinhar o vencimento das contas com isso? Se você não tiver essa parte do cuidado de saber quando você recebe o dinheiro, não vai adiantar todo esse controle de quando ele sai. Na verdade, isso pode piorar a sua situação. Se você pegar todas as suas contas e colocar elas antes de você receber o dinheiro, você vai criar um buraco, né? Você não vai ter dinheiro para pagar aquelas contas. E isso é péssimo. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com a parte da organização de receber o dinheiro. E por que atrasar contas é horrível, né? No começo da nossa live, eu falei que isso é jogar o suor no ralo, né? E eu expliquei que assim, gente, eu não estou falando das pessoas que estão passando por uma necessidade especial, que perderam emprego, que estão em dificuldade. Eu estou falando de nós,
pessoa que está ali trabalhando, que tem recursos para pagar a conta e que deixa atrasar meramente por uma desorganização. Por que isso é jogar o dinheiro no ralo? Eu até fiz uma anotação aqui para falar para vocês, para compartilhar. Eu peguei alguns dados das empresas e qual é a tarifa e os juros que elas cobram toda vez que você atrasa uma conta. E eu vou mostrar agora o tamanho do rombo que isso faz nas suas finanças. Então, primeiro delas, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela que regula todas as concessionárias no país, de quanto elas cobram na nossa tarifa de luz e tudo mais. Ela estabelece que toda vez que a gente atrasa uma conta, pode incidir uma multa de 2% em cima daquele valor e juros de 1% ao mês no atraso, além de correção monetária com base no IGPM. Gente, o IGPM nos últimos meses, se eu não me engano, chegou a quase 20% no ano. Vocês sabem o que vocês têm que investir de dinheiro para conseguir 20% de rentabilidade em cima de investimento? Em renda fixa você não vai conseguir isso. Sem risco, você não vai conseguir essa rentabilidade. Você vai ter que apelar para operações de risco para conseguir algo em torno de 20% ao ano, né? 2% de multa e 1% de juros ao mês. 1% ao mês, a gente está falando de pouco mais de 12% ao ano. Né? Então, mas Mesger, eu sou o tipo desorganizado, eu atraso as minhas contas por 1 ou 2 dias, eu não vou chegar nessa bola de neve. Ok, então vamos falar sobre 2% de multa mais 1% de juros ao mês. Olha só. Para serviços de água e gás, quanto que é aqui no estado de São Paulo? Atrasar uma fatura gera uma multa de 2%, além de 0,033 de juros ao dia, que nada mais é do que 1% ao mês aí, aproximadamente. Condomínio, multa de 2%, juros de 1% ao mês. Telefone fixo, celular, internet por assinatura, 2% de multa, correção monetária e 1% ao mês de juros também por atraso. Qual que é o custo de oportunidade disso? Sabe quanto rende a poupança? Neste momento em que a gente está conversando aqui hoje, a poupança está rendendo 1,4% ao ano. Ao ano. Por atrasar a sua conta um dia, você vai tomar uma multa de 2%. E para cada dia que ela ficar atrasada, você ainda vai tomar uns juros de 0,033 em cima dele, para a maioria das contas de consumo. Existem aqueles lugares, assim, alguns tipos de serviços que você contrata que são meio doidão, eles colocam lá multa de 10% por atraso, dá uma chutada no balde, sabe? Tem legislação que fala que não pode, mas tem gente que faz. Esse é o custo de oportunidade. O que você gasta por atrasar um dia, se você pegasse esse mesmo valor e deixasse 1 ano aplicado na poupança, você não conseguiria reaver este valor. Tá certo que a poupança é um péssimo investimento. E é por isso que a gente tem o abecedário das finanças também, para ensinar vocês a terem investimentos melhores que rentabilizem muito mais do que a poupança. Mas mesmo assim, gente, é um desperdício de recurso financeiro. Esse é o tamanho do rombo porque você atrasa a sua conta um dia. Na verdade, eu já trabalhei em algumas instituições financeiras e eu lembro que uma das frases que existiam dentro das instituições era: qual é o seu tipo de cliente preferido? Muitas vezes foi falado que é o cliente que atrasa pontualmente. Você sabe que ele sempre vai pagar e ele sempre vai pagar mais do que ele precisa pagar. Esse é o tipo de cliente que mais dá dinheiro para a instituição financeira. Isso é péssimo para o cliente. É por isso que eu tenho aqui o abecedário das finanças para compartilhar com vocês essas técnicas, esses controles, para que vocês nunca mais atrasem suas contas. Então, lembrem sempre desses 3 passos da maturidade. Eu incentivo que você cresça sempre neles, que você evolua para fazer o seu dinheiro render mais por você. Às vezes as pessoas acham que a gente fala de rendimento e que isso só se aplica a investimentos financeiros. Não. Quando você sabe se organizar bem financeiramente, quando você tem o controle das suas finanças, você faz a mesma quantidade de dinheiro se multiplicar, a render mais benefícios para você. E isso faz muita diferença na velocidade com a qual você vai alcançar seus objetivos ou seus sonhos. Então, organize as datas de vencimento próximo da data do seu recebimento, estabeleça um dia de evento, o dia que você vai parar e pagar tudo, não importa se é um pouquinho antes.
Pronto, estabilizou nesse passo, passa para o próximo grau de maturidade, que é você se livrar do dia do evento, para você não gastar mais tempo tendo que pagar a conta, né? Então, se você ainda tem dificuldades com o grau máximo, que é você usar o seu cartão para fazer isso, seja porque você não tem um cartão de crédito, seja porque você não tem limite para fazer isso, ou seja porque você ainda não encontrou uma oportunidade, porque seu banco, nesse momento, está cobrando taxa, está cobrando tarifa, não coloque suas contas no seu cartão se isso for gerar mais custo para você. Você tem que aproveitar oportunidades, não é pagar mais por essas coisas, tá? Então, se for este o caso, você vai para a automatização, seja através do débito automático ou seja através do DDA, né, no qual você vai ter um controle dentro do seu banco de todas as contas que estão no seu nome e de quando elas vão vender. Você pode permitir que elas sejam pagas automaticamente, ou você pode entrar lá num dia de evento, mais simplificado, porque você não vai precisar ficar lendo código de barras, digitando código de barras ou indo até o banco, né? Você simplesmente vai selecionar e pagar tudo de uma vez, muito mais prático. E se agora você tem esse último nível de maturidade, você vai procurar oportunidades de mesclar os pagamentos nas suas contas com a rentabilização desses recursos, ou seja, você vai buscar benefícios em cima desse gasto que você vai ter que fazer de qualquer jeito. Então, você vai buscar cadastrar isso no seu cartão de crédito para você ganhar mais milha, para você ganhar um cartão de crédito melhor que te dê mais desconto na loja parceira que você gosta, para você ter um seguro de viagem já, para quando você for viajar, você não precisa contratar um seguro de viagem, ou seja, benefícios que você vai ganhar por ter um cartão de crédito melhor usando os mesmos recursos que você já vai gastar. Você não vai pagar a mais por isso, tá? Então, eu citei aqui, falei muito do meu exemplo, né, e de como eu cresci. Eu passei por esses 3 níveis, tá? Tinha uma coisa que eu odiava, era período de greve. Greve do correio, greve dos bancários, era uma coisa que era horrorosa, porque é isso, a conta não chegava. Hoje em dia está mais fácil, tem muito aplicativo, muito canal digital para você pegar sua conta, mas antigamente a gente tinha que ligar numa central de atendimento, você ficava pedindo, não chega no seu e-mail a conta, e aí está chegando a data do vencimento, gente, não interessa, é um compromisso que nós assumimos quando nós contratamos o serviço. O fato da conta não ter chegado em casa não nos exime de não pagá-la, porque é um compromisso que nós temos, né? Então eu ficava doido com isso, e aí isso gerava muito estresse, eu gastava muito tempo organizando isso. Então o primeiro passo que eu fiz foi centralizar o vencimento com o meu recebimento. Depois eu comecei a automatizar e conforme as oportunidades surgiam, eu tirava da automatização e passava isso para o cartão para gerar novas oportunidades. Então eu tenho contas hoje que estão naquele pague contas automático que eu falei, que meu banco recentemente abriu essa oportunidade, e eu tenho contas que estão naquele aplicativo que eu falei para vocês, porque depende da oportunidade que se apresenta para mim, eu vou tentando automatizar tudo, tirando o máximo de benefício daquele recurso que eu já vou ter que despender de qualquer maneira, tá? Então, dá trabalho? Dá. Demora um tempo para organizar? Demora. Mas eu já falei isso aqui em outra live e eu acho muito pertinente reforçar sempre em termos de organização financeira. O tempo vai passar independente de você fazer ou não essas coisas. Então, se você começar isso hoje, a se organizar, em algum tempo você vai usufruir dos benefícios dessa organização. Se você não começar hoje, e o quanto mais você procrastinar, o quanto mais você empurrar isso para frente, eu não estou falando de velocidade, tá? Você pode ser uma pessoa afoita, pegar e fazer tudo de uma vez amanhã e resolver esse problema e acabou, ou você pode ser uma pessoa mais calma, uma pessoa que demanda mais tempo. Não tem problema. Faça no seu tempo, mas o importante é fazer. O que você não pode fazer é procrastinar, é ficar sem fazer. Por quê? Porque se você não fizer, o tempo vai passar do mesmo jeito e o problema vai continuar presente ali para você. Então, usar o trabalho, a dificuldade da organização, a complexidade como uma desculpa, não vai impedir que você passe pelas consequências da desorganização financeira. Não vai impedir que você jogue 1 ano de rentabilidade de poupança fora porque você atrasou 1 dia a sua conta. Lembra que eu falei para você? Quase todos, é 2% de multa mais 1% de juros ao mês. A poupança rende 1,4% ao ano. Então, esse é o custo de quando você atrasa a sua conta 1 dia. Você joga muito dinheiro fora. Tá? Bom, eu já falei um pouquinho sobre como executar isso, né?
das maneiras automáticas, o DDA, cadastro cartão, dei ideia de aplicativo para vocês fazerem isso, falei para ficar de olho no banco das oportunidades que surgem para cadastrar a conta no débito automático, e falei sobre organizar as datas de vencimento. Eu acho que independente de você já estar no último nível ou não, é sempre importante você ter essa organização com as suas contas, de que todas vençam razoavelmente num período próximo. Isso facilita muito a organização e para pessoas físicas isso é ótimo. Tá? O custo que isso gera, o quanto você deixa de gastar com o tempo controlando as coisas é ótimo na vida corrida que nós levamos hoje em dia, né? E a tendência de ter cada vez mais coisas. Então, espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje, do nosso bate-papo. Espero que isso auxilie vocês a nunca mais atrasar a conta de vocês. Se vocês aplicam isso já, não esqueçam de compartilhar, de comentar. Se vocês fizeram, se vocês conseguirem aplicar isso, não esqueçam de vir aqui, mandem mensagem, falem, poxa, Mestre, fiz isso, deu certo, está ajudando. Mas fiquei com dúvida nisso, manda suas dúvidas também nos comentários, nós estamos sempre acompanhando, não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, para você poder receber novas dicas, novas sacadas como essa, para organizar as suas contas e rentabilizar seus investimentos sem riscos ainda mais. Até mais, pessoal, um grande abraço, tchau!